Estamos realizando uma série de leitura bíblica dos livros do Antigo Testamento. Aqui no vídeo eu vou deixar a playlist para você acompanhar a leitura dos livros que já foram lidos. Você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Eu quero lhe dar as boas-vindas e lhe convidar para se inscrever neste canal, a deixar seu comentário, a compartilhar, ser um canal de bênção. Compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas e assim faremos uma obra juntos em nome de Jesus. Livro do profeta Joel. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. O capítulo 1 de Joel traz a revelação de Deus sobre o juízo de Deus para a sua nação. Capítulo 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes para outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai. Gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo foi destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhadeiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, e entrai e passai, vestidos de panos de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai daquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus?
A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado? As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do campo. Cenário caótico. Situação terrível do povo de Deus. Capítulo 2, Deus fala para que o povo dele tome uma posição mediante aquela situação dificílima. Capítulo 2, versículo 1 ao 17 do livro de Joel. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante. De geração em geração, diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da fileira. Ninguém apertará a seu irmão. Irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus?
tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai o dia da proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tâmalo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre as nações: onde está o seu Deus? Palavra gloriosa. Deus mais uma vez anuncia a sua providência, o seu juízo sobre o seu povo e adverte-os para que eles se arrependam, se convertam, mudem de atitude, passem a obedecer, a se submeterem à vontade do Senhor. Capítulo 2, do versículo 18 ao 32, são as promessas de Deus para o povo arrependido, para o povo que se converte. Capítulo 2 do livro de Joel, versículo 18 ao 32. A promessa futura. Então, o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia, no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de vós, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Palavra gloriosa, promessas futuras. É Deus usando o profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 18 ao 27. O resultado positivo de uma conversão genuína, de uma mudança genuína para com o Criador. Capítulo 2 ainda, 28 ao 32. Promessa do derramamento do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões.
e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Palavra gloriosa, onde Deus usa o profeta para prometer o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. E essa profecia do derramamento do Espírito Santo se cumpriu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Deus, ele é fiel para cumprir com suas promessas. Joel capítulo 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Eita, meu Deus! No capítulo 3, Deus usa Joel para anunciar o juízo de Deus, a providência de Deus sobre as nações que foram inimigas de Israel. E Deus usa Joel para anunciar que irá restaurar a nação de Israel. Joel capítulo 3. Porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e os farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançarão a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia? É tal o pago que vós me dais? Pois, se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas meteste nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos gregos, para os apartar para longe dos seus termos? Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, farei cair sobre a vossa paga, sobre a vossa cabeça própria, e venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão a os Seba, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai as espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor. Faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam.
porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santificada. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificai o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Glória a Deus. Capítulo 3 traz o anúncio do juízo de Deus em uma grande guerra contra os inimigos do seu povo. E a vitória final é do povo de Deus. Eu quero dizer com isto para você que acompanhou esta leitura bíblica, onde Deus ele traz revelações através do profeta Joel. No capítulo 1, capítulo 2, Deus ele traz o anúncio de um julgamento contra a nação de Israel. Ainda no capítulo 2, do versículo 18 em diante, Deus traz a promessa de uma restauração futura para o seu povo, uma restituição. Aleluia. Ainda no capítulo 2, Deus promete um derramamento do Espírito Santo. E no capítulo 3, Deus anuncia o chamado para a grande batalha, para a grande guerra do povo dele contra os adversários. E o resultado final é a vitória. Eu não sei qual a tua batalha, eu não sei qual a sua luta, mas eu quero lhe dizer, pelo Espírito Santo de Deus, o final desta guerra que você está enfrentando agora, o final desta batalha que você está enfrentando agora na sua vida é de vitória. Tranquiliza o teu coração, crê no Senhor Jesus Cristo e você com certeza terá vitória nesta batalha. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer, compartilhe com seus amigos, irmãos, grupos, vizinhos. Se você tem pessoas íntimas, peça para se inscreverem. Assim você estará contribuindo para o crescimento deste canal e me ajudando a levar a palavra de Deus. Fique na paz e até a próxima, em nome de Jesus.